irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de muita alegria estar mais uma vez nesse altar, porque não é do jeito que nós queremos, mas sim do jeito que Deus determina. Amém? Amados, abra as vossas Bíblias no Evangelho de São Lucas 15, versículo 11. O negócio aqui é estreito, né? Glórias a Deus. Amém? E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Amém? Amém? Vamos fazer um minuto de oração. Pai, em o teu santo nome, Pai, nós apresentamos a tua palavra. Senhor Deus, que não seja nada de mim, mas sim da tua parte, Pai, que venha falar para a tua igreja. Senhor, abre, Senhor Deus, o nosso entendimento, abre, Senhor Deus, a nossa audição. Senhor Deus, não permita que nós venhamos ficar com a mente ofuscada, mas fala, Senhor Deus, de uma forma auditiva, Senhor Deus, para que todos venham entender aquilo que o Senhor quer. Senhor, sou dependente de Ti, Pai, e a Tua palavra diz que sem mim nada podereis fazer. Senhor, pela Tua infinita misericórdia, fala comigo para que eu possa transmitir ao Teu povo aquilo que o Senhor quer. Pode tomar os seus assentos, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amados, a palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo era um jovem a qual ele não tinha conhecimento com o mundo lá fora. Ele ainda se alimentava, vamos dizer, de leite e de mingau. Ele ainda era uma criança que ele não tinha louvado, engrandecido e exaltado o nome do Senhor. Experiência com serpente, com urso, nem com leão. Mas ele pega, olha para o pai e ele fala: pai, dá-me a parte que me cabe. Aquele jovem não havia trabalhado ainda. Ele era sustentado pelo pai, ele era sustentado pela família. Mas ele começa a enxergar que lá fora as coisas seriam melhor. Ele começa a enxergar que o mundo lá fora teria algo para oferecer para ele. Ele começa a ver que as más companhias do mundo, a qual ele nunca havia pisado, tinha algo para oferecer. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o pai, com dor no coração, ele vai olhar para o filho, sabendo que o filho ainda era jovem, que ainda não sabia se alimentar de um outro tipo de comida, a não ser aquela comida que o pai servia na mesa dele. Quantos têm olhado para o mundo lá fora? Quantos têm olhado para as oportunidades a qual é chegar até os seus ouvidos? Quantos têm olhado, glórias a Deus, para os convites que vêm sem você estar preparado e fala: não, é uma oportunidade que eu tenho, é uma forma que eu vou me dar bem na vida. Mas aquele jovem, ele olha, glórias a Deus, aleluia, pelo dinheiro. Ele acha que aquele dinheiro iria durar por muito tempo na vida dele. Talvez você não esteja entendendo, mas eu vou ser bem simples para falar para você. Muitas das vezes você quer algo que você não está preparado para receber ainda. Você tem que esperar o tempo de Deus na tua vida. Quando o pai fala não para mim, fala não para você, é porque o pai sabe que nós vamos se perder lá fora. Mas nós não queremos obedecer porque o nosso ego está inchado. Nós queremos fazer aquilo que o nosso coração está falando. Vai lá porque você vai ser um grande homem. Vai lá porque você vai ser uma grande mulher. Ei, o diabo veio para oferecer algo para que você venha cair. Mas o pai está te alimentando, filho. Enquanto você estiver na minha casa, você vai comer. Enquanto você estiver na minha casa, vai ter pão. Enquanto você estiver na minha casa, vai ter providência. Enquanto você estiver na minha casa, os meus anjos vão estar guardando você. Mas aquele jovem, ele não quer saber.
E a palavra vai dizer que o pai repartiu o dinheiro. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou o que tinha e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Dentro da casa ele sabia cuidar, porque o pai estava de olho. Dentro da casa ele tinha obediência, porque o pai o corrigia. Mas a palavra vai dizer que ele vai para fora. E quando ele vai para fora, ele começa a gastar. Quando ele vai para fora, ele esquece aquilo que ele aprendeu dentro da casa do pai. Dentro da casa do pai o negócio era rígido, mas ele tinha reverência às coisas que o pai ensinava a ele. Dentro da casa do pai as coisas eram regradas, mas ele entendia que ele não podia sair fora da linha. Ele entendia que ele não poderia se contaminar com o alimento do mundo. Mas aquele jovem, ele pega e começa a gastar. Ele começa a ouvir conselhos de pessoas que não eram aprovadas pelo pai. Da mesma maneira somos nós. Como nós seguimos uma determinada linha de raciocínio, de repente chega alguém com uma ideia diferente e implanta na tua mente, e você, por não ter uma estrutura física e espiritual, você acaba caindo. Você acaba se iludindo, porque você acha que aquela ideia é boa. Mas a palavra vai dizer que aquele jovem faz. Ele começa a conhecer pessoas influentes. E muitas das vezes aquelas pessoas influentes, a qual você nunca viu, você nunca conviveu. Aquelas pessoas que falam coisas bonitas para você, para te agradar, vai ser as mesmas pessoas que vai virar as costas para você a hora que você estiver na ruína, a hora que você perdeu o teu casamento, a hora que você perder a tua família, a hora que você perder os teus bens. Eu começo a olhar para essa palavra e eu começo a entender que aquele jovem, ele tinha os bens, e nessa noite a palavra vai nos dizer dessa forma: ele desperdiçou tudo que havia conquistado. Quem conquistou foi o pai, não foi ele. Você ainda é novo, espere. O pai não quer que você saia, mas você tomou uma decisão: eu vou sair. Já está no meu coração, pai, ninguém muda mais a minha mente, pai. Já está decidido, pai, eu vou sair, então sai. Está aqui o que é seu. E quando ele chega do lado de fora, começa a vir pessoas a bajular ele. Não é diferente na nossa vida cristã, porque quando nós estamos em um determinado lugar, as pessoas não estão contentes, porque ali você é um homem de oração, é uma mulher de oração. Mas quando você for para o lado de fora, você vai começar a relaxar, não vai mais dar. Não vai dar mais importância àquilo que você fazia. Você obedecia. Você pode estar até relutando no teu coração, não é dessa maneira. Eu posso falar para você, é dessa maneira. Eu já passei por isso. Pessoas me fizeram um convite, eu falei: não, eu não posso fazer, filho. Por quê? Por que não? A minha mãe e meu pai me ensinou uma coisa, eu não posso mudar. Mas você é muito carrancudo, sim, muito obrigado por isso. Mas vamos ver quem fica de pé e quem cai primeiro. Deus não quer que a gente abandone aquilo que a gente aprendeu. A palavra vai dizer que aquele jovem, ele passa um período dele no meio de pessoas que queriam somente aquilo que ele tinha. Talvez você não tenha nada para oferecer para aquelas pessoas, tenha um pouco conhecimento, e você tem bens, você tem talentos que Deus colocou nas tuas mãos. Mas ele começa a desperdiçar. Ele começa a esquecer dos conselhos que o pai dava. Ele começa a esquecer a disciplina de dentro de casa. Porque quando você está lá fora, você é dono do seu nariz, você faz o que dá na tua cabeça. Mas a palavra vai dizer que muito pouco tempo, algo aconteceu naquele lugar. A fome começou a chegar naquele lugar. Aquele jovem que recebia, vamos dizer, uma palavra. Aquele jovem que tinha um alimento. Aquele jovem que todas as vezes que um funcionário do pai chegava até ele, ele chegava e tinha bons conselhos. Agora ele começa a sentir falta do quê? Do alimento. O que é o alimento? Sem um alimento da palavra, sem um alimento do conselho do pai, nós vamos começar a perecer.
quê? Porque nós vamos querer fazer aquilo que está no nosso coração. E o nosso coração, quando nós estamos no lamaçal, não é coisas boas. Somente é voltar para trás, somente é entrar no pecado, somente é caminhar no meio da tristeza. Mas a palavra vai dizer que aquele jovem, ele vê que ele está no fundo do poço. Ele podia estar bem na casa do pai. Ele tinha conselho, ele tinha palavra, ele tinha um ombro amigo. Mas ele vai para uma terra distante, aonde ele foi aceito por poucos e rejeitado por muitos. Porque quando ele tinha dinheiro, ele pisou em pessoas. Quando ele tinha dinheiro, tinha posse, tinha bens, ele esqueceu de pessoas mais humildes. Ele trouxe para perto dele somente pessoas a qual agradava a ele. Mas isso há um preço a se pagar. A palavra do Senhor vai nos dizer que tudo se acaba. Aí ele se vê aonde? Na sarjeta. Ele olha e fala, até os empregados do meu pai, eles tinham pão. Quem que era o empregado do pai? Aqueles que estavam na casa do pai. Estava buscando com o pai, estava produzindo com o pai, estava orando com o pai, estava jejuando com o pai. Eles tinham o pão. Qual que era o pão? A palavra, que não deixava ele escorregar, não deixava o pensamento dele vacilar. Mas ele olha e fala, não. Agora o que eu vou fazer? Aí chega alguém perto dele e fala, olha, eu tenho um emprego para você. Porque quando alguém vê você destruído lá embaixo, não pensa você, não pensa eu, que vai pegar e te dar um emprego de honra. Não. Ele vai te dar o pior emprego, porque você não é nada dele. Você não faz parte da família dele. Por que ele vai te ajudar? Mas na casa do pai não. Na casa do pai tinha pessoas que aconselhavam ele. Na casa do pai tinha pessoas que chegavam até ele quando ele estava em dificuldade e clamavam, oravam junto com ele e ele se fortalecia. Mas o mundo lá fora não. O mundo lá fora, o que ele vai ter para ele? Vai ter espiga de porcos. Ele olha e o homem fala para ele, olha, eu tenho emprego para você cuidar dos meus porcos. Ele olha para os porcos, o pior serviço que tem. Por que é o pior serviço? Porque quando você chega perto da mangueira de porco, em outras palavras, do curral, aquele cheiro indaga você. Mas é a tua escolha. Foi o que você escolheu lá atrás. Então você vai começar a colher aqui na frente. Na casa do pai ele tinha perfume. Lá fora ele vai ter o quê? Inalar o cheiro do chiqueiro. Ele olha e fala, na casa do meu pai tinha abundância. Agora aqui no mundo a qual eu escolhi, pela minha desobediência, por não ouvir a correção, eu vou comer bolotas de porco. E a palavra vai dizer que o estômago dele começa a ferver de fome, porque ele se alimentava de coisas boas, ele podia escolher, mas agora lá fora, com tudo acabado, tudo destruído, o ego dele, glórias a Deus, aleluia, creio que estava murcho, porque ele saiu exaltado, eu tenho. Quando ele perdeu tudo, ele falou, acabou. Amigo não tinha mais, conselho não tinha mais. O pai não estava presente, mas estava orando por ele lá atrás. O pai não estava presente, mas estava chorando por ele. Mas a palavra vai dizer que quando ele sente vontade de comer bolotas de porco, porque foi a única coisa que sobrou para ele, aí a sua sã consciência lembra, na casa do meu pai tinha alimento. O arrependimento começa a bater. Quantos anos passou para ele entender que não era para ele ter saído da onde Deus havia levantado, da onde Deus havia colocado ele, da casa do pai. Mas a palavra vai dizer que ele olha para aquela situação e ele fala, eu tenho que voltar, eu tenho que me pôr na posição. Lembra de Agar? Ela pega o teu filho e vai para onde? Vai para o deserto. Quantos filhos pródigos estão no deserto porque saiu de dentro da casa do pai em desobediência, enfrentou vento, enfrentou perseguição, enfrentou falsidade, enfrentou calúnia, enfrenta, viu? Porque quando você tem tudo, você é lá em cima, quando você não tem nada, olha lá o desocupado,
Não era aquele que veio para cá achando que era alguma coisa, agora está aí nessa situação. E é dessa forma que Deus trata com o rebelde. Mas pastor, o que é isso? Deus já tratou comigo muitas das vezes por ser rebelde. Eu não curvo as palavras, é verdade. E eu fui ensinado a não ser rebelde, a obedecer à voz do Senhor. Se o Senhor falou vai porque é o seu tempo, vai porque é o seu tempo. Se o Senhor falou fica porque não é o seu tempo, você não está preparado, então não vai. Não deixe que o diabo venha falar na tua mente. Você pode, você é capacitado, não. Estamos ainda comendo mingau. Mas é um mingau mais grosso. É um mingau que você se sustenta, você se põe de pé. Com essa comida você consegue orar por os enfermos, porque Deus te deu autoridade. Não perca essa autoridade. Esse jovem, ele perdeu a autoridade quando ele desobedeceu o pai e foi para o mundo. Porque ele achou que lá no mundo ele iria encontrar pasto, ele iria encontrar alimento, ele iria encontrar a providência. Mas a palavra vai dizer que ele perdeu tudo e perdeu os amigos. Aí ele começa a recuperar a consciência. Quanto tempo? Precisou perder tudo para entender que o desobediente só vai pagar preço. Que o desobediente só vai perder a família. Que o desobediente só vai perder a honra. Pastor, que negócio é esse? Leia que você vai entender o que aconteceu com aquele jovem. Ele era respeitado dentro da casa, mas ele desrespeitou o pai quando ele pediu a parte dele. Ele não trabalhou para receber aquela herança. Ele não merecia aquela quantia porque ele não levantou de madrugada, não se dedicou. Mas lá na frente ele destruiu aquilo que o pai havia dado com carinho para ele. Porque quando você recebe algo de alguém, um presente, você não vai dar muito valor. Porque, eu ganhei esse, eu vou ganhar outro. Mas não é dessa maneira. A palavra vai dizer que chegou ao fim. Chegou a calamidade naquele lugar. Aí vem as consequências. Ele tinha que se pôr na posição e entender que o pai estava longe. Que para ele voltar até o pai seria através de humilhação. Para ele voltar até o pai e entender que ele havia errado, ele tinha que voltar e se humilhar para o pai. Mas o pai não estava bravo com o filho. Mesmo sabendo que o filho era um rebelde, o pai não estava bravo. Porque o pai orava pelo filho. O pai amava aquele filho. Não é diferente de Jesus. Quando nós saímos da presença de Jesus, porque nós queremos ver algo lá fora, o Senhor permite. E ele vai nos dando corda. Vai passando o tempo. Você começa a se envolver com tudo aquilo que não presta. Filho pródigo se envolveu com tudo aquilo que não provinha de Deus. E no momento exato, Deus começou a puxar o anzol. É hora de você se arrepender. Lembra-te de onde tu caíste e se arrepende. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquele jovem, ele põe na consciência e fala, eu vou voltar para o meu pai. Passa os dias, ele começa a voltar. Eu não sei se foi de carona, eu não sei se foi de a pé, mas ele voltou para um lugar onde ele não deveria ter saído, porque ele não estava preparado. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando ele volta, o pai olha de longe e fala, aquele é meu filho. Aquele é meu filho. Aquele é meu filho. A qual saiu de dentro da minha casa, da minha presença, foi para o mundo, mas hoje ele está de volta. O pai estava de braços abertos, esperando o filho pródigo voltar. Ei, eu quero falar para você, você pode até sair, você pode até fazer o que você quiser lá fora, mas toma cuidado, algo vai acontecer. Aquele jovem voltou. O pai olha para ele e fala, dá um banho nele e coloca roupa nova. Um banho é limpeza. Tirar a sujeira. Tirar o que ficou impregnado. Tirar aquilo que está grudado na tua alma. Não vai poder lavar o coração nem a boca. Mas por fora vai estar limpo, troca de roupa. Aleluia. Aí o pai olha e fala, prepara um cordeiro cevado.
E a gente vai preparar para ele. Aí tem outro problema, o filho mais velho. Ele olha e fala: pai, eu estou aqui há quanto tempo e o senhor não preparou? Nada para mim, não me desse nada. Ei, filho mais velho, você está na casa do pai, você recebe o alimento todo dia, você recebe a providência todo dia, você vê milagre todo dia, você não saiu da casa do pai por desobediência, você está caminhando, ó, e cada dia eu dobro meu joelho e oro por você. Ei, quando eu olho para essa palavra, eu começo a entender que aquele jovem ele foi recebido com um grande amor, não só do pai, mas sim dos empregados. Por mais que o irmão mais velho ficou agitado com ele, ele teve que entender que era irmão. Aleluia, Jesus. O filho mais velho não se levantou contra o irmão, mas ele foi questionar com o pai. Não questione com aquele que saiu, porque ele volta. Só ore. A desobediência dele vai custar somente para ele, só ore. E a palavra vai dizer que fizeram um banquete para o filho. Aí o pai veio e trouxe um anel e deu para ele, honra. Mesmo ele sendo rebelde, o pai ainda honrou ele. Aleluia, Jesus. Não sai daquilo que Deus te colocou, não é tempo. Não queira pagar o preço. O filho pródigo só voltou porque ele se arrependeu. Eu não sei qual é o seu pensamento. Eu não sei o que você está querendo fazer, mas ouve o que Deus tem falado contigo. Não espere você se arrebentar lá fora para você entender que aonde você encontrava o alimento era só na casa do Pai. Mas lá o pessoal, eles vão me tratar bem. Não, as aparências se enganam. Nem tudo que reluz é ouro. Amado, eu entendo com essa palavra que é melhor a gente obedecer do que se sacrificar. Até aqui o Senhor Deus colocou em meu coração. E até aqui o que eu tenho para falar para a igreja. Amém? Amém. Receba o pastor da igreja, irmão João, com a salva de palmas, igreja. Faz a missa da obra? Se você quiser falar uma coisa, depois eu dou. Como é que a igreja fala do Senhor Jesus? Amém! Vê se quando tiver em nome do Senhor Jesus, hoje a gente vai uma oração justamente com a igreja nessa noite, amém? Pai amado Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai amado Deus vivo, aqui está meu Pai, a tua casa, a tua igreja, Deus. Coloca, meu Deus, Aí está aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem pela tua igreja. Pai, pelo teu santo nome, eu te peço, pelo teu santo nome, Senhor Deus. Espírito Santo, vai de encontro com você, Deus. Encontro com você, Deus. Vai confirmando na vida dos teus filhos, Senhor, o livramento vitória. Em nome do Senhor Jesus. 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 Em nome do Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, para que o teu nome venha ser Espírito Santo, que a tua presença venha ser derramada, que a tua presença, Deus vivo, venha mais sobre Deus tudo nessa noite, Deus, Pai amado, Senhor Jesus, abençoa, Pai, cada um nessa noite, pode fortalece, meu Deus, que a tua recompensas venha alcançar, meu Deus, cada um nesse momento, venha, Pai, fortalecendo, venha ajudando esse Espírito Santo, que tuas mãos santas venham sustentar, venha te dar um desejo de Pai eterno, o teu bom Espírito Santo, permaneça, Pai, em nosso meio, em nome do Pai e do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja. Glórias a Deus. Amanhã, segunda-feira, nós teremos oração, amém? Das 20 horas às 21h30.
quarta-feira, culto de ensino. Amém? Não faltem, obreiros, não faltem. Venham aprender da palavra do Senhor. Quinta-feira teremos oração das 19 horas às 20 horas com a nossa irmã Jéssica e a nossa irmã Marceli. A nossa irmã Marceli com a nossa irmã Jéssica. Venham orar. Sexta-feira, culto de libertação. Não faltem, irmãos. Convide aquela alma necessitada. Convide aquela alma que o diabo está fazendo de tapete. Tragam ela. Amém? No sábado de manhã. Não, perdão. No sábado tem entrega das marmitas? É isso? Sábado, entrega das marmitas. Amém? E no domingo, culto do círculo de oração, das 8 às 9. E à tarde, das 18 às 20 horas, culto da família. Amém? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venham falar mais e mais em cada coração. Que Deus os abençoe. Dá uma oportunidade? Vamos fazer a oração da fé. Feche os seus olhos. Olha somente para Deus. Olha somente para Deus. Lembra na palavra que Deus não quer o meu mal, não quer o teu mal, não quer a destruição da tua casa. Pai amado e fiel, é nessa noite, Senhor Deus, que nós apresentamos, Senhor Deus, a tua igreja. Nós apresentamos, Senhor Deus, os filhos, Senhor Deus, dos teus filhos, Pai. Apresentamos, Senhor Deus, a casa. Apresentamos, Senhor Deus, o projeto chamado família. Senhor Deus, vai de encontro agora, Senhor Deus. Derrubando, Senhor Deus, todas as artimanhas do adversário. Sobre os casamentos, sobre a vida dos jovens, sobre a vida das crianças. Papai amado, é no teu nome que eu peço, Pai. Entra agora, Senhor Deus, dentro desse lar. Aonde só tem contenda, aonde não há mais harmonia. Senhor Deus, vai de encontro agora na vida dos jovens, Senhor. Vai de encontro na vida das crianças. Senhor Deus, eu apresento a Ti, Senhor Deus, a todos os pastores, a todos os diáconos, a todos os presbíteros. Senhor Deus, vai de encontro agora, Senhor Deus, com o grupo Nação de Cristo. Vai de encontro agora, Senhor Deus, com o grupo de jovens dessa igreja. Senhor Deus, fortalece o irmão Luiz, fortalece a esposa dele. Senhor Deus, dai autoridade, dai discernimento do teu Espírito, Senhor Deus, a esse casal, que eles começam, Senhor Deus, a segurar na mão dessas jovens, Pai, e começa, Senhor Deus, a ensinar aquilo que o Senhor vai passar para eles. Senhor Deus, eu creio, Senhor Deus, que grande será, Senhor, esse grupo de jovens, porque eu creio no poder da Tua palavra. Senhor Deus, coloca cânticos na boca desses jovens, Senhor, aonde almas vão se render aos Teus pés, aonde almas vão se libertar, aonde tiver pessoas possessas, Pai, vai cair, Senhor Deus, e vai se levantar, Senhor, dizendo: eu creio que o Senhor falou comigo através desse louvor. Senhor Deus, vai curando, Senhor, a cada coração. Senhor Deus, vai revestindo, Senhor Deus, com a Tua presença, vai revestindo, Senhor Deus, com a Tua graça. Senhor, é no Teu nome que eu peço. Senhor, eu apresento agora, Senhor, a vida do meu pastor João. Eu apresento, Senhor Deus, os pensamentos dele. Eu apresento a vida da esposa dele. Cobre ele com o Teu sangue, cobre ela com o Teu sangue. Dai autoridade, Senhor. Joga por terra, Senhor, toda falsidade no caminho dele. Não permita, Senhor, que bode venha se levantar, mas, Senhor, dai autoridade com fogo, dai ousadia. Urabacai de comanda raçoa. Papai, vai tocando nele agora, Senhor, vai tocando nele agora, vai revestindo ele agora, segura nas mãos dele, Pai, caminha com ele, Pai, e confirma o livramento da vitória. Senhor, eu apresento a vida do diácono Davi, Senhor, usa ele na autoridade, cobre ele com o Teu sangue, livra ele de acidente, livra ele de diz que me diz que, livra ele de inveja no serviço. Papai, eu apresento a vida do diácono Renan, vai de encontro com a esposa, vai de encontro com o Pedrinho, vai de encontro com a criança que está no ventre. Senhor, livra o Teu filho de acidente de moto. Senhor, vai na frente, vai confirmando na vida dele o livramento da vitória. Senhor, vai de encontro agora com cada casa dos meus irmãos que está aqui. Senhor, Tu conhece a cada um, leva ele
eles em paz, leva eles em segurança. Confirma, Senhor Deus, no dia de hoje, o livramento e a vitória, Pai. É no teu nome que eu peço. Confirma, Senhor, a bênção, o livramento e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.